Olá pessoal, tudo bem? Vamos corrigir as nossas atividades a respeito do petróleo, tá? A número 1 ele fala o seguinte: o petróleo é um líquido viscoso e escuro e a respeito dele responda. Letra A, é uma substância pura ou mistura? Pessoal, como a gente viu, o petróleo é uma substância de alto valor agregado, né? Por que, pessoal, que o petróleo tem tanto valor? Existem tantas guerras, né, no Oriente Médio ali para ter o domínio do petróleo, né, que é um local onde se encontra muitas jazidas de petróleo. Por que no Brasil tem esse projeto tão grande do pré-sal, que é para perfurar regiões oceânicas ali onde se encontra o petróleo? Por que que o petróleo ele tem um grande valor agregado? Pessoal, o petróleo ele tem um grande valor agregado justamente porque dele se obtém várias coisas, tá? O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, tá? Hidrocarbonetos são compostos formados por hidrogênio e carbono, como nós vimos. O que que acontece? Olha, este equipamentozinho aqui, pessoal, ele chama destilador, tá? Eu faço uma destilação fracionada. O que que eu faço? Eu coloco o petróleo aqui na base, tá? O que que vai acontecer? Eu vou esquentar. Então, o que for mais leve vai subir, vai ficar lá em cima. E o que for mais pesado vai ficando embaixo. Aqui, pessoal, já dá para perceber o tanto de coisa que eu obtenho do petróleo. Olha, o mais leve, o que tem ali em 3, 4, 5 carbonos, são os gases, né? E esse aqui são os gases propano, butano, que eu utilizo para poder usar como gás de cozinha, né? Então, já é uma das partes do petróleo que é muito importante, que é muito utilizado no dia a dia. Depois, um pouquinho mais leve, a gasolina, né, pessoal? Que hoje, junto com o etanol, é um dos combustíveis mais utilizados para a movimentação de carros, né? Então, ela tem um valor muito forte, ela é muito utilizada. Daí depois, um pouquinho mais pesado, tem a querosene. Depois vem o óleo diesel, que também movimenta máquinas, carros mais pesados, né? Como caminhonetes. Óleos lubrificantes. Daí aqui a parte mais pesada, antigamente era jogada fora, tá? Mas depois percebeu que tinha um valor agregado nessa parte também, ó. Que é a parte do piche, do asfalto, da parafina, que é utilizado para produzir ceras, né? Enfim, pessoal. Então, do petróleo eu posso obter várias coisas. E desses produtos eu posso obter outras coisas também, né? Dessa parte mais leve eu posso obter o eteno, que é o etileno, que eu utilizo para produzir plásticos também. Dá para produzir ceras para produzir batom, entre outras coisas. Então, o petróleo ele é muito rico porque é uma mistura de hidrocarbonetos que são muito utilizados no nosso dia a dia. Então, para responder a pergunta, é uma substância pura ou uma mistura? O petróleo, pessoal, ele é uma mistura. Daí ele pediu para justificar, né? Não, ele só pediu para perguntar se é uma substância pura ou mistura. Vou colocar, é uma mistura de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. Vamos lá para a letra B. A letra B pergunta: quando ocorre um vazamento de petróleo no mar, forma-se uma mancha escura sobre a superfície do mar. O que se pode concluir sobre essa densidade em relação à água do mar? Pessoal, a densidade é o quão pesado é uma substância, né? Eu posso fazer essa relação. Se o óleo vazou e ficou em cima da água do mar, pessoal, significa que ele é mais leve. Então, ele é menos denso, né, do que a água do mar. Então, de acordo com o que foi escrito, o petróleo é menos denso que a água do mar. Já que ele fica em cima, né? O que fica em cima é mais leve, o que é mais pesado fica mais embaixo. E a letra C dê o nome do processo utilizado na separação dos derivados de petróleo e cite 5 derivados. Então, o nome, né, pessoal, destilação fracionada, eu passo por esse destilador, né? Eu faço a destilação fracionada. E vocês podem escolher 5 desses nomes, né, pessoal, dos derivados. Parafina,
piche, asfalto, óleo lubrificante, óleo diesel, querosene, gasolina e gases, gás propano, gás propano, gás etano, gás eteno, tá? Então tem vários aí que compõem petróleo. A número 2 é uma questão do Enem, tá? E ele fala assim: para compreender o processo de exploração e consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descrito no texto abaixo. O petróleo é um combustível fóssil, originado provavelmente de restos da vida aquática, acumulada nos fundos dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão dos sedimentos sobre o material depositado no fundo do mar transformaram estes restos em massas viscosas de coloração negra, denominadas jazidas de petróleo. Então, ele está falando da explicação da origem do petróleo, né? Ele é de origem fóssil, então são restos ali de animais que morreram na vida aquática, foram lá para o fundo e com o tempo, né, pessoal, olha, foram cobertos de sedimentos, de folhas, de outras coisas ali e com a pressão exercida e com o tempo, né, isso aí foi formado lá na época primitiva, há muito tempo atrás. Com a pressão e com o tempo, esse material se decompôs e acabou formando esse líquido viscoso, que é o petróleo que nós conhecemos, né? Então, isso, né, aconteceu na vida aquática, tá, pessoal? Lá aconteceu em áreas aquáticas, né? Daí, de acordo com o que ele falou, ele quer que eu marque a opção correta, né? A letra A, ele fala que o petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo, em razão de sua constante formação geológica. Pessoal, demora muito tempo para formar o petróleo, né? Para você ver, hoje a gente obtém o petróleo, mas ele foi produzido lá na era primitiva, né? Demorou tempo, teve que ter pressão e tempo para formar o petróleo. Então ele não é renovável a curto prazo, né, pessoal? É muito difícil de formar o petróleo, não é do dia para a noite que eu formo o petróleo. Então essa está errada. A letra D fala que a exploração do petróleo só é realizada em áreas marinhas. Não, né, pessoal? Ele se originou de regiões aquáticas, mas hoje em dia nós sabemos, por exemplo, no Oriente Médio, que se encontra petróleo em regiões que antigamente eram regiões continentais, mas hoje são desertos, né? Ali na parte do Oriente Médio tem muitos desertos onde é encontrado petróleo, né? Então, não. A letra C. A extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes, dada sua origem natural. Pessoal, o petróleo, a extração do petróleo, o aproveitamento do petróleo, né, não tem nada a ver com essa questão. Polui sim, tá? A extração de petróleo é uma atividade que polui bastante. E os produtos derivados nele, né? A gente fala, por que que é preferível usar o etanol do que a gasolina? Justamente porque a queima da gasolina, pessoal, ela polui mais, né? Então, os derivados do petróleo, assim como a exploração do petróleo, não é uma atividade que não polui. Então, essa está errada por este ponto. E a letra D fala que o petróleo é um recurso não renovável a, a curto prazo. Então, não é renovável a curto prazo, né? Tá certo. E ele é explorado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas submarinas. Tá certo, né? Áreas continentais que antigamente eram áreas marinhas, né? Em áreas submarinas também se encontra. E ele não é renovável a curto prazo, né? Não é fácil obter ele a curto prazo. Não é simples essa obtenção do petróleo. Demora um tempo para a formação dele, para a exploração dele, né? Demora décadas e décadas, né? Porque precisa de tempo e de pressão. São restos de vidas marinhas, que são sedimentadas e que pela pressão e pelo tempo acaba formando petróleo. Então a resposta certa da número 2 é a letra D, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Desculpa pela luz, não tá muito boa hoje, mas é porque aqui acabou a energia, eu tive que abrir a janela e não deu para ligar a luz, né? Então fica esse espelhamento de luz. Mas eu acho que eu falei tudo o que eu queria pela minha voz, então eu acho que deu para vocês conseguirem entender o conteúdo dessa maneira, tá? Qualquer dúvida é só me chamar no privado que eu dou devido suporte. Beijo, tchau.